Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Esdras Santana e eu vim te trazer uma dica muito especial. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo de dashboard que é muito queridinho pela comunidade da análise de dados, que são os dashboards Dark Mode. Beleza? Eu vou te dar algumas dicas. Eles são dashboards que, particularmente, eu acho muito bonitos, tá? E não é só beleza não, tá? O Dark Mode, ele tem uma função específica também de diminuir a luz emitida pelas telas, proporcionar um maior conforto visual também. Mas as dicas que eu quero dar é justamente para que não aconteça exatamente o contrário e acabar ficando desconfortável e também não ficando muito bonito. Vale a pena lembrar que não é regra absoluta, tá? Da mesma forma que a gente tem lá no vídeo passado que eu falei, né, sobre a regra 60-30-10, é um padrão que eu utilizo, uma regra que eu sigo para facilitar na escolha de cores, na aplicação das cores e no final ter um resultado realmente muito bom e muito agradável. Beleza? Aqui na tela eu tô com a tela aqui do Figma aberto. Eu trouxe algumas referências de lá do Pinterest, como eu sempre faço, né? De design profissional. E eu vou passar. São 3 dicas que eu vou dar para você aqui. E a gente vai confrontar essas 3 dicas com esses layouts que eu trouxe aqui, né? Pra gente ver a regra realmente sendo aplicada, beleza? Primeira regra que eu queria te mostrar é sobre o preto, tá? Uma boa prática para você desenvolver dashboards Dark Mode é você não utilizar o preto por completo, né? O 100% preto. Porque quando você começa a trabalhar com escalas de cinza, isso te dá uma gama muito maior de aplicação de cores. Você pode começar também uma facilidade muito maior de trabalhar com camadas, né? Profundidade, deslocamento ali, aplicação de efeitos como sombra, por exemplo. É importante que você, por exemplo, se for aplicar uma sombra, que a sombra seja de fato uma sombra, né? Uma sombra escura. E se você tem uma camada que é 100% preta, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai enxergar aquele efeito, não vai dar esse efeito de profundidade, você não vai conseguir enxergar o que você está tentando fazer. Quando você trabalha com escala de cinza, muda completamente o jogo, porque você consegue trabalhar com muito mais evidência ali, esses efeitos que você está tentando aplicar e tentando reproduzir ali com um layout. Bora voltar aqui para os layouts aqui que eu trouxe como referência e perceba que, obviamente, eles não são preto. Aliás, é bom até salientar isso, que o Dark Mode não é necessariamente preto, tá? Então, você pode trabalhar com outras cores, obviamente escuras, né? Mas que perceba que todos esses aqui, eles não têm uma cor muito agressiva, não tem aquela cor escura agressiva, né? Você percebe que aqui, ó, nessa parte aqui, ele tem uma escala de cinza aplicado ali, né? Tipo, se você consegue ver essa diferença, essa mistura com o cinza para ficar algo realmente mais apresentável e conseguir trabalhar essas questões de filtro e os efeitos que eu falei, né? Então tem esse aqui no verde, tem esse aqui também, ó, no azul, tá vendo? O fundo dele, o background dele aqui, ó, ele é um azul mais escuro, mas ele é um pouco acinzentado, não é aquela cor agressiva, tá? E também no de cima aqui também é bem parecido. Beleza? Então a primeira dica é isso, é o preto, é tentar não trabalhar com 100% preto, tá? Começa a trabalhar com algumas escalas de cinza. No final, eu separei até aqui um layoutzinho pra gente aplicar isso, tá? Eu separei algumas cores, a gente vai fazer a aplicação aqui na prática. E falando sobre, já que eu citei sobre sombra, elevação, esse é o próximo ponto que você deve se atentar, a questão de elevação, né? Então, quando a gente está criando um dashboard, que a gente está criando ali, colocando os nossos cards, por exemplo, esse aqui, os quadros onde a gente vai plotar os nossos gráficos, eh, geralmente, né, a gente coloca essa sombrinha aqui para dar justamente essa ideia de camadas, né? Ou seja, esse objeto está por cima desse, né? E aí, por que que eu estou falando isso? É muito comum a gente ver alguns dashboards que eh, invertem a lógica visual. Por exemplo, tá vendo eh, esse quadro aqui onde eu vou plotar um gráfico, por exemplo, ele tem uma cor mais clara do que o background dele mesmo, do próprio layout, né? E ele, em vez de usar uma cor mais clara, é muito comum a gente ver alguns dashboards que usam o pretão assim, ó. Então fica o fundo lá mais claro e o lugar onde você vai colocar o gráfico, ele fica um pouco mais escuro. Os cards também. Então, isso é muito comum acontecer. É,
lembrando, repetindo, não é errado, tá? Mas vamos seguir aqui uma lógica visual. E eu vou te dar um exemplo, fazer uma comparação aqui com o mar, por exemplo. Fundo do mar. Quando a gente está no fundo do mar, quanto mais profundo a gente for, mais escuro fica, porque tem uma menor incidência de luz ali. Então, é um objeto que está cada vez mais fundo vai ficando cada vez mais escuro. De forma contrária, o objeto que está se aproximando da superfície vai ficando um pouco mais claro, porque a luz consegue atingir ele ali. Então, há maior incidência de luz. Então, é essa lógica que eu estou falando, que é a lógica visual, que a gente aplica aqui também no layout de dashboard, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma superfície aqui, ainda mais que eu estou trabalhando com sombras, ou seja, esse aqui tem uma sombra projetada em cima desse fundo aqui, ou seja, eu já estou indicando através da sombra que esse objeto aqui, ele está acima do background dele, está acima disso aqui. Então, sendo assim, seguindo a lógica visual, esse aqui que está no mais profundo, ele tende a ser mais escuro do que esse aqui que está mais próximo da luz, né? Então, eu costumo seguir esse padrão. Vamos voltar aqui também para as nossas referências. Ó. Perceba que todos eles têm essa mesma característica. Aqui, ó, o fundo ele tem esse azul aqui escuro, mas quando ele vem e cria um card aqui, por exemplo, ó, ele cria esse card aqui, ele já coloca uma cor mais clara. O local onde ele está plotando os marcadores, os indicadores, os gráficos, eles são mais claros. Aqui, tá vendo? Esse card é mais claro, esse card é mais claro do que esse fundo aqui. Mesma coisa para os outros aqui, ó. O fundo aqui é mais claro, os cards perdão, o fundo mais escuro e o card um pouco mais claro. No verde, a mesma coisa. O fundo mais escuro e o card mais claro. Ó, onde o gráfico também vem mais claro. E é engraçado, ó, que se você perceber, isso é comum até e padrão até em dashboards que são light mode, são dashboards claros, né, que não é o dark mode. Por exemplo, aqui no fundo, ó, ele tem uma cor mais próxima do gelo, né, trabalhado aqui com as escalas de cinza no branco, né, e quando a gente vem trabalhar aqui num um card, ele tem um card que é, de fato, branco. Então, isso é simplesmente uma lógica visual mesmo, que a gente percebe naturalmente, e é uma boa prática para se seguir também. E aí eu gosto de frisar isso, tá? Isso são é um caminho para você se seguir. Se você tem dificuldade de aplicar cores, escolher as cores também e como aplicar e distribuir essas cores em um dashboard dark mode, que seja lá qual for. Então, da mesma forma que a gente tem a regra 60-30-10 para nos guiar em um dashboard de light mode, como eu falei no outro vídeo, essa aqui seria uma regra para nos guiar também para criar um dashboard dark mode, tá? Sem a gente ter a preocupação de, pô, será que estou fazendo a coisa certa? Será que isso aqui vai ficar bom? Será que vai ficar ruim? Então, são regras padrão que realmente funcionam. E a terceira dica são as cores. O que eu quero falar aqui com as cores? Evitar utilizar, por mais que, esse aqui eu acho que é o mais comum que a gente vê por aí em Dashboard Dark Mode, que quanto mais escuro e as cores mais vibrantes, teoricamente, melhor, né? Obviamente que vai chamar mais atenção, isso é óbvio, mas ergonomicamente e visualmente falando, isso não é tão aconselhável, tá? Porque você está aumentando as vibrações, você está aumentando e acelerando a fadiga muscular. Por exemplo, quando eu tenho esse gráfico aqui, eu percebo que ele tem um azul bem forte, bem saturado, né? E contra uma superfície escura. Se a gente colocar ainda mais aqui, juntar os dois erros, tá? Que não são erros, mas juntar as duas situações de utilizar um preto realmente muito preto e uma cor azul escura vibrante, perceba que esse cansaço visual ele vai ser muito mais rápido ainda de você chegar nele, né? Quando a gente trabalha com as cores, mesma coisa, misturando e aplicando ali níveis de cinza naquela cor, tornando ela menos saturada, como é o exemplo desse gráfico aqui, ele fica muito mais agradável de você trabalhar, muito mais confortável de você passar mais tempo, por exemplo, analisando e verificando aquele gráfico. Ah, tem um detalhe aqui que eu não coloquei também em relação às cores. Aqui são cores de gráficos, essas coisas, né? Mas em relação também à cor branca, tá? Eu não coloquei aqui, que geralmente são cores de fonte, essas coisas. Evitar, da mesma forma, evitar o branco realmente 100% branco. Porque, da mesma forma, do azul aqui, né? É uma cor, vai ficar muito vibrante, maior desconforto e maior fadiga também, mais rápida a fadiga ocular. Então é bom que você, quando vai trabalhar
com o branco aqui, ó, trabalhar nas fontes, o título do dashboard, os rótulos dos dados, pega o branco ali, dá uma misturada um pouquinho com o cinza, dá uma diminuída naquele cinza para ficar mais agradável a leitura. Beleza? Vamos ver essa regra também, esse ponto aplicado aqui, ó, nos dashboards que eu separei. Aqui, ó, perceba aqui, ó, já de cara aqui, ó, esses são cores, teoricamente, que chamam atenção, né? É um rosa, é um amarelo, é um verde aqui, ó, mas perceba que ele não tem aquela cor vibrante, ele tá uma cor moderada, né? Da mesma forma aqui, ó, os brancos também, ó, não é aquele branco muito forte, é um branco moderado. Mesma coisa aqui, ó, esse azul, imagine se aqui fosse um azul realmente muito vibrante, muito choque. Imagino que tem bastante presença de azul aqui, né? Então, rapidamente, a pessoa que está analisando isso ia cansar, ia ficar realmente desconfortável. Beleza? Bora. Tenta fazer aqui na prática. Eu separei aqui um layoutzinho, separei algumas cores para a gente aplicar a nossa regra. E depois a gente bota para o Power BI e a gente bora fazer da mesma forma que eu fiz no vídeo passado, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui as cores separadas. Então esse aqui, que é o mais pro roxo, rosa aqui, né? É o fundo, o background dele mesmo. Essa cor aqui são as cores onde eu vou aplicar os meus gráficos, ou as caixas, né? Os cards, na verdade. E esse aqui, de fato, é a cor do gráfico e uma cor extra aqui para a gente chamar a atenção, fazer uma brincadeira ali. Beleza? Então vamos lá. Vou selecionar aqui meu frame, onde tem esse branco aqui. Eu já vou pegar essa minha cor aqui, escurecer. Eu vou selecionar esses aqui, onde tem o branco, eu vou colocar a cor um pouquinho mais clara. Então perceba aqui, ó, que ele já tem uma diferença de contraste, ó, seguindo aquela questão que eu falei. Quanto mais profundo, mais escuro ó, né, a superfície, né? Esse daqui, estamos trabalhando com camada, onde os cards e os gráficos estão mais claros, porque estão mais próximos são mais próximos da superfície. Esse barra lateral aqui também, ó, ele também é da mesma cor do meu card aqui, né? Deixa eu tirar esse padrão de cor aqui que tá. Botar esse roxo aqui. Pronto. Esse aqui, ó, os menus já estão cinza. Eu vou deixar. Vou mudar só esse aqui para indicar que é o menu que tá ativo no caso, né? Então eu vou selecionar ele, eu vou botar a cor que vai ser lá o meu gráfico. Posso até diminuir um pouquinho aqui para ficar um pouco menos vibrante do que a cor que eu escolhi ali. Beleza? Então eu acho que isso aqui já é o suficiente. Eu vou exportar esse daqui. Eu já estou com o meu Power BI aberto, 2x, beleza. Exportar. Vou abrir o Power BI aqui. Eu já deixei alguns gráficos aqui separados. Vamos lá. Formatar aqui. Tela de fundo. Vou selecionar o que eu acabei de exportar. Downloads. Ajuste. Já coloquei também aqui na posição para a gente não perder muito tempo, né? Vou só subir aqui um pouquinho. Ó, perceba aqui já de cara que as fontes eu já tinha deixado ajustadas aqui, ó. Todas as fontes elas não estão branco, né? Eles estão com um nível de cinza. Aqui é um dashboard simples, tá, pessoal? Não se prenda muito pô, eu queria ver um dashboard perfeito, não. É só realmente para a gente ver a aplicação e um caminho que a gente está seguindo aqui para aplicar cores em um dashboard, tá? Suspender só um pouquinho aqui que está meio fora da área. Não vou preocupar muito com isso, não. O que a gente vai fazer aqui agora é mudar as cores dos nossos gráficos, né? Eu já vou mudar logo aqui no tema para ele pegar de vez. Então, eu vou selecionar lá. Vou voltar no Figma, pegar essa cor aqui, Ctrl C, volto no Power BI, exibição, personalizar o tema atual, e onde está esse azul aqui, eu vou colocar o código que eu copiei lá. Oh, perdão. Eu vou ter Ctrl C aqui, acabei copiando Fazer só puxar um pouquinho aqui pro cinza, né, que a gente mudou lá, para não ficar muito forte. Ctrl C, volta no Power BI, Ctrl V, aplicar. E vou pegar aquela cor mais clarinha, volta no Figma, Ctrl C, volta no meu Power BI e aqui vou editar a cor 2 aqui para ficar fácil de aplicar. Só essa regra aqui que eu vou mudar. Barras.
clico aqui no FX, eu vou só mudar essa cor aqui que tá essa daqui. Ok. Pronto. Então perceba que é um caminho que a gente segue realmente para evitar que a gente coloque as cores aleatoriamente. Então, tipo assim, não é simplesmente, tipo, gostei, vou botar um preto aqui, vou botar qualquer outra cor vibrando aqui. Então, quando você tem realmente um caminho específico de como escolher e aplicar cores, esse problema que nós que não somos designers temos, né? Tipo, a gente não tem essa afinidade, não tem essa facilidade. Se a gente adota esses dois caminhos, tanto para o Light Mode da regra 60-30-10, como esse caminho aqui de Dark Mode, você pode ficar tranquilo que seu dashboard no final ele vai ter uma aparência realmente muito agradável e muito profissional. Beleza? Espero que você tenha gostado. Coloque em prática aí o vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o like, isso ajuda muito o nosso canal. Deixa seus comentários também com temas que vocês queiram que a gente aborde aqui, principalmente relacionado a visual de dashboard, e a gente se vê num próximo vídeo. Falou, um abraço.